Alguém sai da depressão, tá? Tem uma situação aqui de uma pessoa que já tá à frente, que Janice, me veio esse nome, Janice e Elizabeth. Essa pessoa já entendeu, já tá à frente, já tá se curando. Tem uma situação difícil, um peso, que essa pessoa já tirou das costas, já se conectou com a espiritualidade, já é uma nova pessoa, e tem aqui boas notícias chegando. Um relacionamento tóxico, que essa pessoa não consegue sair, sofre ameaças, tipo, a pessoa diz, se você me deixar, você vai sair com a mão na frente e a mão atrás. Eu não vou ajudar os filhos, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Essa pessoa consegue se libertar. Essa pessoa tóxica sai da sua vida, essa pessoa vai lá colocar as paranoias e as loucuras em outra pessoa que ressoa com ela, porque é isso que acontece, entendeu? Quando o perseguidor se desconecta da nossa energia, automaticamente ele se conecta com outra pessoa que está ressoando na mesma vibração. E é o que vai acontecer com essa pessoa aqui tóxica. Essa pessoa vai se conectar com uma outra pessoa, tá? E sai da sua vida. Aquela coisa que vai querer que você vá embora e vai assinar todos os documentos necessários para terminar a relação, para tudo, porque vai se conectar, vai ficar na loucura com uma outra pessoa, querendo viver as loucuras e as paranoias e as coisas lá com uma outra pessoa, tá? Tem uma notícia aqui chegando, Libra, que não é muito boa não, tá? É uma notícia, é algo que tem uma pessoa aqui que está desejando muito, mas não é muito boa essa notícia que vem não, viu? É uma resposta negativa. Tem alguém aí que vai receber uma resposta negativa ou uma notícia negativa ruim sobre algo, tá? Tem alguma tratativa que não vai ter um bom êxito aqui. Isso aqui tem a ver com energia, sempre tem a ver aqui com algo que alguém quer algo, que um libriano ou alguém que ressoa com Libra quer algo, mas não é compatível. As energias não são compatíveis. Não são compatíveis. A pessoa quer, entende? Querer não é poder. E aqui é essa questão. Querer não é poder. Não são compatíveis. Não se encaixam. Não tem match isso aqui. Não tem. E eu não tô falando de nível social, de beleza. Não tô falando de energia. As energias não são compatíveis. Porque tem pessoas que são pobres e ricas, mas a energia é a mesma e a pessoa ressoa. Aqui não ressoa, porque alguém tem um nível espiritual mais elevado do que uma outra pessoa aqui. Então aqui eu tô falando de nível de conhecimento, de evolução, de abertura mental. Alguém tem mais abertura, tem mais nível evolutivo do que uma outra pessoa. E não tem conexão, porque alguém está muito à frente. Muito à frente. E essa pessoa não vai voltar, não vai baixar seu padrão para vibrar no umbral junto com você. É você quem tem que se curar, se tratar, para você se elevar e ir para o mesmo padrão e ressoar com essa pessoa. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma tiragem de signos para o mês de maio de 2025. E hoje com o signo de Libra. Então, se você tem Libra forte no seu mapa, se você tem o Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, fique aqui comigo que eu acredito que a espiritualidade tem uma super mega mensagem para você. E se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou conhecida como a Hélia Sacerdotisa, a Hélia Priestess. Esse é meu nome de batismo na bruxaria. Eu sou bruxa, hipnóloga, terapeuta holística, psicanalista, cartomante, taróloga, escritora. Escrevi meu livro que se intitula Relembrar, Remember, que é um resgate de memórias passadas. Então, no meu livro eu falo sobre essas memórias, como eu fiz para acessar essas memórias, como eu utilizo essas memórias cósmicas no meu presente. Existem informações de vidas passadas que eu fiz o download, que inclusive eu utilizo no meu dia a dia, e eu relato no meu livro como eu fiz para acessar essas memórias. Por isso que eu me tornei uma hipnóloga de vidas passadas, porque foi algo que deu assim a virada 100% na minha vida e na minha jornada espiritual. Eu entendi o meu processo familiar, todas as dores que eu vivi ao longo da minha infância. Eu entendi o porquê que eu sofri um estelionato dentro da religião, né? Eu sofri um grandíssimo estelionato, eu fui roubada. Então eu falo sobre esse meu processo e todo esse meu caminho de evolução e desenvolvimento espiritual. Falo também sobre conexões de almas, falo também algumas premonições do futuro e muito mais no meu livro Remember. Você vai encontrar as informações aqui abaixo na descrição desse vídeo. Ele tem na versão da língua portuguesa e na versão da língua inglesa, tanto na versão física quanto na versão digital. Você pode encontrá-lo na editora Perencim
ou na Amazon. Na Amazon você encontra a versão digital do meu livro. Vamos iniciar? Como sempre, eu vou deixar aqui uma mensagem intuitiva canalizada da espiritualidade para Libra. Laroyeshu, Exu Mojubá. Laroyeshu, Exu Mojubá. Salve meu guardião. Laroye Pombogira, Pombogira Saravá. Salve minha moça. O que aroba Baoxóssi, dá seu brabo majestade. Salve caboclos, caboclas, pretos velhos, pretas velhas, salvereis. Opixá povo cigano, Opixá Oriô, salve cigano Pablo, cigana Carmencita, cigano Igor. Ciganinha, salve minha egrégora. Anjos e mentores de luz. Uma mensagem intuitiva, canalizada para Libra. Libra, espiritualidade, Libra. É hora de ter coragem e sabedoria. Deixe-se guiar pela sua intuição que tudo dará certo. Você está entrando em uma jornada de autodescoberta e enfrentará novos desafios. É o momento de abrir o coração para o que o mundo te reserva. Uau, que mensagem maravilhosa, Libra! Vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para você, Libra. Mês de maio de 2025. Lembrando que este vídeo pode estar espelhado. Eu posso estar falando da pessoa que veio aqui assistir o vídeo. É atemporal, válido aí nos próximos meses. É sempre bom voltar aqui para conferir depois. E veja também, Libra, seu oposto complementar, que é o signo de Áries. Pode ter mensagens da espiritualidade para você no signo de Áries, que é o oposto complementar de Libra. Muitas pessoas não sabem, mas nós temos todos os signos no nosso mapa. Alguns signos são mais fortes. Então, por exemplo, no meu mapa astrológico se repete o signo de Escorpião muitas vezes. Então, eu tenho Escorpião forte no meu mapa. Sou o Sol e também tenho várias casas. Gêmeos, Libra, Aquário. Então, são signos que eu tenho forte no meu Touro, entende? Então, quando a gente conhece o nosso mapa, dependendo da casa astrológica, você pode ver as casas astrológicas relacionadas com a situação que você está vivendo. Então, por exemplo, se você tem um problema no amor, na área afetiva, onde é que está a sua Vênus, né? O planeta Vênus no seu mapa. Então, tá lá na casa de Libra. Então, você vê a tiragem de Libra, mesmo você sendo de Capricórnio. Por isso que é importante saber e conhecer o nosso mapa. Caso você tenha interesse, tem um site que é gratuito. Ele faz automaticamente o seu mapa astrológico básico, não é completo, básico. Mas pelo menos você descobre o Sol, o Ascendente, a Lua, a Vênus e a Júpiter, tá? As casas astrológicas. É o site Personare, tá? Você pode procurar no Google. Vamos lá. Espiritualidade Libra. Maio de 2025. A cruz. As estrelas invertidas. A torre invertida. Tem um libriano aqui que está em dúvida do seu caminho espiritual. Sabe, tem um caminho aqui, eu acredito que seja o caminho espiritual. E esse libriano está em dúvida sobre isso. Se deve seguir algo, se deve ser uma pessoa espiritualizada, mas não seguir nenhuma religião. Tem pessoas que têm dificuldades em entender o seu caminho quando se trata da espiritualidade. Tem pessoas aqui que se perguntam se estão no caminho certo, se estão fazendo as escolhas certas. E isso acaba bloqueando o Libra. Então, Libra tem um bloqueio aqui sobre seu caminho, tá?
E aí, o que acontece? Tem um libriano aqui que sente que está tomando decisões erradas, que não estão trazendo resultados. E aí, às vezes, fica na dúvida se está fazendo as coisas certas. Eu vou dar um exemplo. Pode ter alguém aqui, por exemplo, que está no candomblé, é um exemplo. E aí, essa pessoa se pergunta se está fazendo as coisas certas, porque tem questões na vida dessa pessoa que estão dando errado. Existem áreas aqui que estão dando errado, que não estão trazendo resultados. E aí essa pessoa se pergunta se está fazendo as coisas certas. O que algumas pessoas não entendem é que quando a gente procura a espiritualidade, primeiro a espiritualidade arruma a casa, sabe? Então tem várias questões que você quer, que o seu ego quer, mas que não é a sua missão de vida. Então, quando você confia na espiritualidade, a espiritualidade que guia a sua vida na melhor direção. Então, algumas áreas da sua vida que você quer, por ego, por crenças, por bloqueios, por manipulações externas ou tuas, né? Porque às vezes a própria pessoa se engana e não está conforme com a sua vibração, com a sua missão de vida, o que vai te trazer realmente a felicidade, a espiritualidade vai cortar. Por que muitas pessoas fazem a oração de Arcanjo Miguel e tudo dá errado? E as coisas começam a dar errado. Às vezes a pessoa perde o emprego, as amizades se afastam, o relacionamento termina. Por que o relacionamento dessa pessoa terminou? Porque existe algo tóxico ali, existe algum engano, a energia da pessoa não está ressoando com a energia daquela pessoa, a pessoa está na ilusão, está enxergando uma pessoa que na verdade não existe. Aí o que a espiritualidade faz? Tira essa pessoa, arranca essa pessoa. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela dá a culpa para a oração de Arcanjo Miguel, ela dá a culpa para a religião ou algo que está fazendo. E às vezes a pessoa está fazendo o certo. O problema é que a espiritualidade está arrumando a casa, está levantando a poeira, entende? Para limpar e renovar as energias e trocar os móveis, né? E arrumar a casa, que é o seu campo, que é a sua vida espiritual e material. E eu estou vendo alguém aqui com dúvidas relacionadas a isso. Me veio o nome Verônica e Rosemary. Tá? E eu vejo muitas dúvidas relacionadas a isso. A parte espiritual, a parte do caminho mesmo que a pessoa deve seguir. Não tem certo e errado, você tem que seguir o que o seu coração manda. Quantas pessoas que eu me consultei no passado, que eu tinha dúvidas na época, eu tinha meus 20 e poucos anos, e as pessoas diziam, mas eu não vejo você trabalhando com essas coisas de orixá, essas coisas de Exu. E minha mente era muito bagunçada. Por quê? Porque eu não estava conectada com a espiritualidade. Não tinha uma conexão direta com a espiritualidade. Então eu confiava nas pessoas. Eu procurava respostas nas pessoas. Entende? E aí diziam que me viam trabalhando com algo de energia, mas não sabiam o quê. Aí diziam que me viam trabalhando com alguma coisa crístico, outros diziam que me via trabalhando com mulheres, o sagrado feminino, não sei o que lá, e os negócios iam se misturando, e eu saía mais maluca do que eu entrei, antes de fazer a consulta com a pessoa. O que foi que eu fiz? Eu comecei a seguir o meu coração, eu comecei a fazer aquilo que, na época, eu acreditava que eu tinha que fazer. Então, eu sofri o estelionato no candomblé, o pai de santo me roubou, me tirou muito dinheiro, foi o maior sofrimento da minha vida, foi todo o meu processo que eu falo aqui no meu livro, onde teve ameaças, extorsão, denúncia, teve até a Polícia Federal no meio dessa história. E eu não acreditava mais nos meus orixás, porque na minha cabeça eu dizia assim, como é que eu tenho orixá e os orixás me deixaram passar por isso? E muitas pessoas
passam pela mesma situação. Acreditam em Deus, aí depois passam pela situação ruim, aí dizem, não, mas não existe um Deus, porque se existisse eu não estava sofrendo dessa forma que eu sofro, então eu não tenho espiritualidade. Só que o problema não está na espiritualidade, o problema está na nossa vida. Somos nós que não estamos alinhados com a nossa espiritualidade. Então, na época que eu sofri o estelionato, eu não estava alinhada com a energia dos meus orixás. Porque eu recebia avisos, eu recebia alertas, eu sempre fui intuitiva, eu sonhava, eu tinha sonhos estranhíssimos. Antes de eu conhecer o Pai de Santo, eu fui revelada várias vezes, inúmeras vezes. Então, em vez dos sonhos abrirem meus olhos, os sonhos me geravam pânico, que foi esse pânico que me fez procurar a pessoa errada. Entende? Então, às vezes, nós acreditamos que a espiritualidade não está na nossa vida, que a espiritualidade não está nos guiando, e eles estão nos guiando. O problema é que o canal está sujo, nós não temos conexão suficiente, e a espiritualidade não consegue conversar com a gente, não consegue transmitir as mensagens. A gente acorda mais cansado do que foi dormir, a mente cheia de pensamentos e bombardeada de problemas e coisas. A pessoa não relaxa, a pessoa não faz uma meditação, a pessoa não faz uma oração, não acende uma vela, não faz uma prece, não faz nada, não toma um banho energético, não tem um cristal dentro de casa. Tem pessoas na espiritualidade que tem cristais, por exemplo, os cristais estão na gaveta cheia de mofo, de teia de aranha, de pó, de sujeira. As pessoas não energizam, não colocam no sol, sabe? Não energiza a casa, não limpa o chão de uma forma energética, não defuma a casa. Eu estou toda arrepiada. Por quê? Eu estou passando uma mensagem aqui para pessoas que necessitam ouvir isso que eu estou falando. Tem librianos aqui que estão totalmente desconectados com o seu ser, com a sua essência, com aquilo que verdadeiramente são. Existem librianos assim, focados na matéria, no imediatismo, no consumismo, no ego, entende? Querendo as coisas porque quer do jeito que quer, tem que ser do jeito que quer, porque se não for do jeito que quer, não quer. Aí fica complicado da espiritualidade agir. Em vez da pessoa tratar suas crenças, seus bloqueios internamente, entendendo realmente quem é como ser espiritual e o que está fazendo aqui, tirando toda essa poluição visual. Quantas pessoas ficam na internet só alimentando os vícios na pornografia, alimentando os vícios no consumismo, olhando roupas bonitas, sapatos bonitos, casas bonitas, carros bonitos e alimentando, e alimentando, e alimentando. Depois a pessoa começa a ter crise de ansiedade, uma ansiedade do futuro que não sabe de onde vem, o porquê está sentindo aquilo. A pessoa tem uma casa, não se conforma com a sua casa. A pessoa tem um marido, não se conforma com o seu marido. Sua esposa não se conforma, que é a mulher mais bonita, que é o carro mais bonito. A pessoa está fora de si, depois pega toda essa responsabilidade e coloca nas costas dos guias, entendeu? Coloca toda essa responsabilidade na espiritualidade, porque é a espiritualidade que tem que dar, porque é a espiritualidade que tem que fazer, porque é a espiritualidade que tem que proteger, porque eles têm obrigação, eles não têm obrigação de nada. Tá? Eles não têm obrigação de nada. Você tá aqui, é você quem tem que vencer seus karmas, é você quem tem que se superar, é você que tem que entender quem você é como ser espiritual. Eles estão aqui somente para te auxiliar. Eles não estão aqui para fazer as coisas por você. Um ser que vai fazer as coisas por você através da manipulação, entendeu? E rompendo o livre-arbítrio dos outros, não é um ser de luz, entende? Então, se algum ser disse para você, te prometeu que vai quebrar e romper o livre-arbítrio de alguém, destruir a vida de uma família, entendeu? Destruir o amor de um casal, separar pessoas e fazer algo desse tipo, não é um ser de luz, você está fora de si. Muitas das vezes você tem uma conexão espiritual bem melhor do que essa pessoa aí, que você está focada na paranoia do ego, porque você quer, porque quer, porque quer, porque quer.
E tem uma pessoa bem melhor para você. Mas você não está aberto. Você não está aberta para ver quem é essa pessoa. Para descobrir quem é essa pessoa. Para se conectar com a energia dessa pessoa. Você não está aberto para isso. Você quer aquele amor lá de 10 anos atrás que você perdeu porque foi tirado. A mulher quem tirou. O cara quem tirou. Entendeu? Porque na sua cabeça tiraram de você. Ninguém tira nada de ninguém. Ninguém rouba nada de ninguém. Tudo é energia. Se algo saiu da sua energia, é porque não estava compatível. Então você precisa se conhecer para você também reconhecer as energias à sua volta. Existem amizades que não são compatíveis. Existem pessoas da nossa família que não são compatíveis. Entende? E não adianta você ficar querendo quebrar a sua cabeça para entender aquela pessoa que é narcisista, tóxica, mentirosa, falsa, hipócrita. E você se dando a culpa pelos comportamentos errados de outras pessoas porque simplesmente você não se conhece. Você não sabe quem você é. Porque quando a gente entra na espiritualidade, o primeiro passo é descobrir quem eu sou. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é a minha missão de vida? É entender quem você é e o seu lugar no mundo. Não é entender o outro, o que o outro pensa, o que o outro quer, se o outro vai voltar, se o outro me ama ainda, se o outro está pensando em mim, se o outro está lá trepando com a namorada, com a mulher, que você é amante. Você está me entendendo? Não é esse o seu objetivo aqui na Terra. Seu objetivo é entender quem você é. A partir daí, você vai se conectar com a sua espiritualidade e através dessa conexão você vai entender quem é a sua conexão de almas, qual é a sua missão, as suas missões, porque são várias, aqui na Terra, o que você precisa superar, o que você precisa curar para que você tenha uma conexão verdadeira. O verdadeiro amor, a verdadeira conexão, que não tem nada a ver com o seu ego. Entende? Porque muitas das vezes a nossa conexão de alma não tem a aparência que a gente quer. Não tem os recursos financeiros que a gente quer. E não mora no lugar que a gente quer. Entende? Se sua conexão de almas é um africano lá no buraco onde Judas perdeu as botas, e você é uma branca racista, e a sua conexão de almas verdadeira, quem vai te amar profundamente, quem vai, sabe, pegar as estrelas e dar para você, a pessoa que vai ser fiel, a pessoa que vai cuidar de você até a sua velhice, a pessoa que vai ser provedora, a pessoa que vai ser o pai dos seus filhos com muito amor, com muita dedicação. Tá lá na África. É um pretinho lá da África, é um angolano. Aí você vai para a Europa, conhece o angolano. Ai, não, mas eu não quero preto, não. Não quero esse povo preto, não. Porque você é racista. É um exemplo, entendeu? A pessoa está fora de si. Não, eu quero um europeu dos olhos azuis como eu quero uma pessoa branca. Aí pega o branco psicopata. Aí pega o branco narcisista. Porque é a pessoa que está ressoando com a sua energia. É a pessoa que está na sua vibração que você vai atrair. Então, se você é preconceituosa, preconceituoso, você vai atrair, se conectar com pessoas do mesmo nível que você. Tudo é energia. Entende? Depois não se faça de vítima. Ou porque não existe Deus. Ou porque não existe espiritualidade. Tá? Eu tenho Exu, eu não tenho brincadeira. Eu tenho Orixá, eu não tenho brincadeira. O que eu falei é apenas um exemplo. É apenas um exemplo. Coloque aí dentro do contexto da sua vida. Coloque dentro do contexto da sua vida. A pessoa cheia dos preconceitos, cheia das crenças e cheia das coisas. Não, porque eu quero que seja jovem. Não, porque o universo vai atrair para mim a melhor possibilidade. Mas eu quero que seja assim, 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 assim. A pessoa restringe bem assim, faz aquele nicho bem específico, cria aquela persona
bem específica e tem que ser assim. Aí a pessoa morre com 100 anos esperando essa pessoa específica. Porque tem que ser malhado, porque tem que ser musculoso, porque tem que ser rico, porque tem que ser isso, porque não pode ter filho, porque não pode ser assim, porque não pode ser assado. Entendeu? Depois reclama que a espiritualidade não te ajuda. Não, porque eu quero a casa nesse lugar. Porque eu quero o emprego nesse lugar. Porque eu quero essa formação. Se não for essa formação, eu não quero. Você vê o comportamento birrento de criança marrenta. A criança interior gritando. É gritante. Mas a pessoa não enxerga isso. Não enxerga isso. Não abre os olhos, não desperta da ilusão. Quando a gente se abre, quando a gente respeita todos os seres, quando a gente aceita a vida. Eu tinha isso com árabe. Eu tinha com árabe, não vou mentir. Tinha com árabe. Então eu sempre dizia, eu não suporto árabe. Esse povo árabe. Quando eu me conectei com a espiritualidade, eu entendi que eu tinha que amar todas as nacionalidades, que eu tinha que me abrir para as infinitas possibilidades. Entende? Se somos todos um, estamos todos conectados, para eu me unir com a fonte que tudo é, com o amor incondicional do todo, eu preciso amar todas as coisas e todas as pessoas. Eu não posso ter limitações, eu não posso ter bloqueios, porque às vezes o amor da sua vida vem através de um árabe. Como aconteceu comigo. Vem através da pessoa que você é preconceituosa. Vem através da pessoa que tem a religião que você não quer conta. Entendeu? Né? Entendeu, né? Caiu a ficha. Caiu a ficha, né? Ah, porque eu não gosto desse tipo de gente. Eu não quero saber desse tipo de gente. Ah, pessoas envolvidas com isso aí, eu não quero saber. Vai se conectar com o irmão dessa pessoa que você não quer nem saber, entendeu? Mas como a pessoa está fechada, né, não está aberta, não está leve, ela não enxerga o que tem por detrás, ela não recebe as intuições da espiritualidade. Quando acontecem as coisas na minha vida, eu me pergunto, mas por que isso está acontecendo? Porque o universo ele dá vários sinais, entende? E aí, mais eu recusava os árabes e aquela coisa assim. E eu tinha uma coisa com a religião muçulmana, que eu não queria conta. Eu chega a fazer assim, umas caretas, umas coisas, sabe? E mais e mais aparecia gente assim. Eu ficava, gente, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí a mente foi se abrindo, eu fui entendendo. Eu fiz, gente, não, mas o universo está querendo me trazer algo. Eu preciso entender. Aí eu fui me abrindo, fui deixando esses pensamentos de lado. E aí eu dizia, não, eu vou ver bem aqui o que é que vai acontecer aqui nessa situação. Deixa eu ver aqui um pouco. Me tornei uma pessoa mais aberta. A mesma coisa para as religiões. A mesma coisa para a bruxaria, que eu tinha uma série de paranoias e coisas na minha cabeça por causa da religião evangélica da minha mãe. Então eu tinha uma série de pensamentos. Eu ouvia a palavra bruxa, na minha cabeça, bruxa era malvada. Era má. E quantas pessoas pensam isso? E hoje eu falo com clareza na internet, eu sou bruxa. Por quê? Porque eu abracei isso. Eu abracei, eu me conheço, eu reconheço a minha alma de bruxa, eu reconheço a minha alma de mulher, a minha essência, o meu sagrado feminino. Eu sei quem eu sou. Entende? E eu abracei todas as coisas, porque eu sei quem eu sou. E tem libriano que precisa disso, precisa abraçar, precisa se abrir, precisa parar de ser perfeccionista, de querer as coisas do jeitinho que tem que ser, que deve ser, com a vida bloqueada. E depois não entende porque a vida está bloqueada. Tá? Se você está se perguntando, comece agora a refletir, a anotar, a entender aí os motivos pelos quais você está bloqueando o seu sucesso, a sua vida, a sua prosperidade no contexto geral. Márcia, tá? Me veio esse nome aqui também, Márcia. E Tereza. Ratos, cruz, carta e raposa. Tem uma notícia aqui chegando, Libra, que não é muito boa não, tá?
É uma notícia, é algo que tem uma pessoa aqui que está desejando muito, mas não é muito boa essa notícia que vem não, viu? É uma resposta negativa. Tem alguém aí que vai receber uma resposta negativa ou uma notícia negativa ruim sobre algo, tá? Tem alguma tratativa que não vai ter um bom êxito aqui. Isso aqui tem a ver com energia. Sempre tem a ver aqui com algo que alguém quer algo, que um libriano ou alguém que ressoa com Libra quer algo, mas não é compatível. As energias não são compatíveis. Não são compatíveis. A pessoa quer. Entende? Querer não é poder. E aqui é essa questão. Querer não é poder. Não são compatíveis. Não se encaixam. Não tem match isso aqui. Não tem. E eu não estou falando de nível social, de beleza. Não estou falando de energia. As energias não são compatíveis. Porque tem pessoas que são pobres e ricas, mas a energia é a mesma e a pessoa ressoa. Aqui não ressoa, porque alguém tem um nível espiritual mais elevado do que uma outra pessoa aqui. Então, aqui eu estou falando de nível de conhecimento, de evolução, de abertura mental. Alguém tem mais abertura, tem mais nível evolutivo do que uma outra pessoa. E não tem conexão, porque alguém está muito à frente. Muito à frente. E essa pessoa não vai voltar, não vai baixar seu padrão para vibrar no umbral junto com você. É você quem tem que se curar, se tratar, para você se elevar e ir para o mesmo padrão e ressoar com essa pessoa. Uma vez que a gente desperta e evolui, não tem como regredir, tá? Não tem, é muito difícil regredir. O espírito não regride. A carne pode cometer erros e falhas, mas o espírito não. O grau de evolução do espírito vai sempre adiante. Pelo menos é o meu entendimento do que eu vejo em desdobramento quando eu saio do corpo. Peixes, pássaros, cavaleiro, homem. Tem alguma essa situação aqui que não vai dar match, tem a ver também com dinheiro, é uma tratativa, é algo assim. E tá vindo rápido a resposta, mas é uma resposta negativa, tá? Vai ter uma conversa, pode ter um homem envolvido e não vai dar bom isso aqui não, tá? Isso aqui que essa pessoa quer não tem caminho, não tem sorte, não tem caminho. É um outro caminho, o caminho dessa pessoa aqui. Francis, me veio esse nome Francis. Amanda também, Amanda. Tem algo que precisa ser estudado com mais profundidade para que a pessoa tenha mais clareza e entendimento das decisões que precisa tomar. Tem algo aqui que não pode agir no impulso, que pode ter perdas. Tem librianos aqui que precisam curar sua criança que está ferida. É alguém que foi tão reprimida, né? Uma pessoa que foi reprimida, que foi subjugada. Essa pessoa pode ter tido um pai ou uma mãe muito exigente, que exigiram muito dessa criança, dessa pessoa quando era criança, e machucou muito essa criança. Aí essa criança foi criando carapuças, foi criando armaduras para se proteger do mundo externo, e aí, como autossabotagem, essa pessoa cria um perfeccionismo exagerado e não constrói nada. A pessoa fica paralisada na vida por causa desse perfeccionismo. Essa pessoa já pode ter tido algum tipo de depressão. Sandra, me veja esse nome Sandra também, Sandra. Ricardo e Paula.
Tem alguém aqui que vai descobrir uma depressão, porque a pessoa está presa em um ciclo de dor e não consegue sair desse ciclo de dor. Todo mundo que conhece trai, todo mundo passa a perna, ninguém ama, ninguém cuida, essa pessoa está triste, essa pessoa não entende o seu mundo. Isso aqui precisa de um despertar espiritual profundo. Leia o livro The Secret, O Segredo, veja aí no YouTube a série do filme O Segredo, procure o Hélio Couto, professor Hélio Couto. Alguém precisa aqui de um despertar de consciência profundo, aqui de uma sacudida daquelas. E aqui é alguém que até está na espiritualidade, até acredita na espiritualidade, até, não tem a conexão, acredita na espiritualidade, não tem a conexão, porque é como se a pessoa tem uma mente que não condiz com a sua essência. Aqui é uma pessoa que vive uma aparência que não é aquilo que a pessoa realmente sente, deseja. Geralmente, pessoas assim são aquelas pessoas que não sabem dizer não, ou vivem uma simulação de uma vida, ou para ostentar, ou buscando a aprovação de uma outra pessoa, de um pai, de uma mãe, de um marido, de um lugar, de um familiar, né, de um ambiente que frequenta. E aí tem essa pessoa assim que se comporta dessa forma para agradar os outros, mas não agrada a si. Até acredita na espiritualidade, mas como essa pessoa está fora de si, né, não está dentro de si, está fora de si, focada no externo, focada na aparência, focada na ostentação, até dentro da própria espiritualidade, vivendo farsas, se controlando, sabe aquela coisa, a espiritualidade dá uma visão, fala algo, mostra algo, mas a pessoa se contém, a pessoa se segura. Então, é uma pessoa que não está externalizando a sua verdadeira essência, porque vibra na escassez e no medo. É uma pessoa que não se conhece o suficiente e não está tendo a coragem de se jogar para o novo, para essa nova vida. Então, quando eu falo nas consultas e nas tiragens que a pessoa vai entrar numa nova vida, vai ser uma outra pessoa e vai se transformar, é nesse sentido. É alguém que deixa uma versão sua velha no passado, sabe? E se torna uma nova pessoa, frequentando novos lugares, novas pessoas. Por quê? Porque a fonte, que é a mente da pessoa, vai começar a atrair as coisas e as situações certas para a sua vida. E aí ocorre uma união verdadeira, e aí ocorre uma conexão verdadeira com a espiritualidade. Para vocês terem ideia, tem pessoas que escolhem seus guias. Ou pelo menos a pessoa acha que está escolhendo, né? Ah, não, eu não quero trabalhar com essas coisas afro, não. Eu quero trabalhar com os seres estelares, porque é mais bonito, sabe? Eu quero trabalhar assim com a energia crística. Esse é meu caminho. A pessoa que escolhe, é a pessoa que está escolhendo, né? Porque tem coisas que são do nosso livre-arbítrio, tem coisas que é nosso destino, que é o nosso contrato. Nós temos contratinho com aqueles seres espirituais, né? E a gente tem que cumprir certos contratos. Só que como a pessoa está fora de si, ela decide. Ela fala assim, não, eu quero trabalhar com os mestres ascensos, porque eu tenho conexão, eu não quero saber dessas coisas aí. A pessoa limita a mente. E aí, o que a espiritualidade faz? Por isso que muitas pessoas depois falam assim, eu nunca vou esquecer, eu conto isso no meu livro, que quando eu fui fazer reiki, um dia antes, eu me bati em um vídeo do YouTube, no qual a mulher falou assim mesmo no vídeo, que ela sempre foi reikiana, e que um belo dia Deus, Jesus, abriu a visão dela espiritual e ela viu os seres angelicais por aquilo que eles são, e eram demônios. E eram seres das trevas. Na época, eu que já estava maluca,
fiquei mais maluca ainda. E aí eu disse, eu não vou fazer esse trem, eu não vou para esse lugar, eu não vou fazer essa formação em reiki, meu Deus, isso é coisa do demônio, isso é coisa do Satanás, eu não vou mexer com isso. A mulher viu os demônios, a mulher viu os capeta, a mulher viu os trevosos, eu não vou mexer com isso. Nessa mesma noite, eu sonhei com o pai de santo estelionatário, eu sonhei com os filhos de santo dentro da minha casa, e teve briga. E eu peguei a faca e esfaqueei a filha de santo. E eu tive um sonho todo maluco, doido, misturado. Acordei toda nervosa, ansiosa, preocupada. Meu Deus, é um aviso. Eu não tenho que fazer esse negócio, eu não tenho que fazer reiki, eu não tenho que fazer esse negócio é do Satanás. Veja, eu sonhei com o pai de santo, eu sonhei com os filhos de santo do pai de santo. Isso não é de Deus, por causa do vídeo da mulher. Agora veja como a gente se deixa influenciar a nossa mente quando a gente não se conhece, quando a gente não tem conexão com a espiritualidade, quando nós estamos presos e bloqueados no trauma, a gente só vê o trauma na nossa frente. Então, eu vivi uma situação com o demônio, com o capeta lá, que foi o pai de santo que me roubou, que me extorquiu, que me ameaçou, que teve todo o pega pra capar. A mulher falou no vídeo que o reiki era coisa satânica, que viu os demônios, que viu não sei o quê. No meu inconsciente, eu já conectei com o meu trauma lá. A noite toda eu sonhei coisas horrorosas e sangue, e a filha de santo morta no meio da minha sala. Eu acordei sugada. Eu acordei que eu não conseguia nem levantar da cama. Para eu não ir até o centro, para eu não fazer reiki. Eu me levantei, eu estava tão cansada nesse dia, eu nunca vou esquecer, eu estava tão cansada, eu estava tão pesada, que eu disse, não vou não. E uma voz dizia, você vai. E eu dizia, não vou. E vai. E não vou. E uma voz vai. Tá bom, eu vou. E fui. Cheguei lá, deitei na maca, a energia não fluía. Tá a mestra em reiki lá fazendo reiki em mim, eu nunca vou esquecer. Ela falou bem assim, Mari, daqui para baixo... Do terceiro chakra, né, que hoje eu sei, mas ela falou assim, da região do umbigo, aqui para baixo, não tem energia, a energia não sobe. Minhas pernas estavam congeladas. Eu falei, eu tô sentindo frio, a energia não fluía. Por quê? Porque eu tava com medo. Se a mulher no vídeo falou que reiki, ela viu por detrás que Jesus abriu os olhos dela e tinham demônios. Como é que eu não ia sentir medo? À medida que eu fui fazendo reiki, que eu fui conhecendo, que eu fui estudando, eu não sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas eu sentia que eu tinha que fazer aquilo, e quanto mais eu fazia aquilo, eu fui fazendo os níveis em reiki, fui fazendo reiki em mim, fui fazendo a autocura em mim, e fui melhorando, e a mente foi abrindo, e eu fui me conhecendo, e eu fui entendendo. Quer dizer... Se você acredita em qualquer coisa que você ouve na internet, você acha mesmo que você tem conexão espiritual? Existem seres que se passam realmente por outros seres. Existem arcontes e toda essa história, magos negros, né? Existem seres trevosos que se passam por outros seres. Eu posso achar que eu estou aqui jogando cartas, né? Porque já aconteceu no passado, para seres de luz, que eu estou cultuando Exu, e meu Exu é um obsessor mago negro. Porque isso quase aconteceu comigo. Só que eu tenho sempre essa intuição. Entende? Quando esse espírito se conectava comigo, alguma coisa dentro de mim... Eu dizia, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Não vibrava porque é vibração. Então você sabe quando tem a conexão, mas algo dentro de você, não, eu não tenho que fazer isso. Não, mas e aí esse espírito queria me direcionar a uma religião, a um comportamento, a uma crença, mas dentro de mim eu sentia que não era aquilo que eu tinha que fazer. Então existem espíritos realmente que se passam por seres de luz. No caso dessa mulher, pode ter sido que certos espíritos, magos negros, etc., se passaram por anjos de luz. Que ela dizia que via anjos e depois ela viu os anjos realmente pelo capeta, né? A gente não sabe os contratos de alma que essa pessoa tinha com a espiritualidade. A gente não sabe se essa mulher estava chipada, né? E realmente colocaram chips nela
de anjos de luz, e na verdade eram trevosos. A gente não sabe dos comportamentos de vida que essa pessoa tinha. A gente não sabe a vibração, a energia, as crenças dessa pessoa. Então a pessoa chega na internet e fala a bosta que quiser. Não, porque eu vi que não é assim, porque... Mas você não sabe a estrada, o caminho dessa pessoa, você não sabe. Como é que você vai acreditar 100%? Você precisa ter conexão espiritual para você sentir, para você... Isso vibra dentro de você. A sua intuição canta, a espiritualidade fala, entende? Mas para isso requer o quê? Uma abertura, autoconhecimento, requer um trabalho interno constante. Você tem que se questionar, você tem que conhecer as leis universais. Então, se uma pessoa vai contra as leis universais, te empurrando para um caminho que é de destruição, esse espírito é de luz? Você não desconfia disso? Você não tem um mínimo de dúvida? A mínima dúvida que não é um espírito de luz que está agindo ali? Entende? As coisas são óbvias. Você está no relacionamento, tá? Você é casado, casada, está no relacionamento. Vem uma pessoa externa, né? Porque, como eu disse, ninguém rouba ninguém. Ninguém rouba, é tudo energia. Vem uma pessoa externa e começa a se relacionar com seu marido, com sua esposa, com seu marido. É só um exemplo. Seu marido, sua esposa é vítima? É vítima? Você quer realmente me dizer que é vítima? Tadinho, né? Tadinho. Tadinha. A culpa é da amante. Nossa, é a amante que roubou seu marido. Seu marido é um anjinho de luz, gente. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Aí depois você vai lá no pai de santo, no bruxo feiticeiro, fazer o feitiço para afastar a amante, porque você tá na razão. Você tá na razão. A amante que tá roubando seu marido. A amante que estuprou seu marido, pegou ele na força, tirou ele de dentro de casa assim, ó, arrastado pelos cabelos. Tadinho dessa criança, menina. E você ainda vem me dizer que não existe espiritualidade? Raciocina. Tem pessoas que precisam abrir a mente, enxergar a vida por aquilo que ela é. Nós não somos vítimas, ninguém é vítima. Acorda, abre os olhos, sai da ilusão. Ninguém tem obrigação de nada. Ninguém tem obrigação de te dar nada. Entende? Ninguém tem obrigação de ficar ao seu lado. Se essa pessoa saiu da sua vida, existe um motivo. E você não entende isso porque não tem conexão espiritual. Porque se você se conhecesse, se você tivesse profundidade o suficiente para você entender seus caminhos, você não estaria sofrendo por uma pessoa que te abandonou. Você não vê que isso é uma dependência, você não vê que isso é um bloqueio, é um trauma que você tem, essa necessidade de ter essa pessoa. Por que você ressoa tanto com uma pessoa que te faz mal? Por que você ressoa tanto com alguém que te trai? Por que você ressoa tanto com uma pessoa que tem várias mulheres? Você não para pensar nisso. Porque eu não vou encontrar uma pessoa melhor. Porque é o pai dos meus filhos. É porque eu não tenho emprego. É mesmo? Aí você acha que Jesus vai descer para te tirar disso aí, dessa merda aí. Você acha que a pombogira vai levar a amante. Aí o anjinho do seu marido vai e pega a outra amante. Aí vai você de novo se descabelando. Ai, ele conheceu outra. A outra tá querendo roubar meu marido. Mas por favor, santa paciência. Você não tá enxergando que tem algo de errado nisso, não? Como é que a pessoa não enxerga que tem algo de errado nisso, gente? Até a pessoa mais estúpida, até a pessoa mais sem conhecimento entende que tem algo de errado. Procura ajuda. Quando a gente fica quebrando a cabeça, querendo uma coisa, porque a gente quer uma coisa e quer, nós estamos movidos pelo nosso ego. Não tem para onde correr. E tudo à nossa volta vai nos impulsionar a se enfiar mais na merda, a fazer mais merda, entende?
Então, se você já tem uma predisposição à vingança, você vai se vingar. E depois você vai dizer, nossa, fulana de tal me fez isso, eu me vinguei e ela se lascou. Aí depois vem uma outra pessoa e fala, fulano de tal, meu chefe, não sei o quê, e se lascou. E você vai continuar. E você vai ficar ali, ó, no ciclo de dor. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até a sua morte. E você não vai para lugar nenhum. O que você aprendeu nessa existência aqui na Terra? Você evoluiu? Você expandiu? Você se autoconheceu? Não, você ficou ali preso no looping de dor. No looping de dor, fazendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, fazendo as mesmas cagadas. Ó, para a roda, observa a sua vida, observa as coisas que você está fazendo, que você faz sempre em continuação e entram na sua vida as mesmas pessoas. E depois você não entende porque sua vida não muda, porque as coisas não andam, porque as coisas não acontecem, porque você não muda de emprego, porque o dinheiro não vem, porque essa pobreza, porque essa escassez, essa dificuldade de pagar o aluguel, porque essas brigas dentro de casa. A mudança começa em você. Para a mudança começar em você, você precisa ter conexão espiritual. A espiritualidade é a base de tudo. É a base de tudo. Todo mundo que começa a fazer terapia, com psicólogo que seja, a pessoa se internaliza tanto fazendo perguntas da infância, dos comportamentos, que esse caminho acaba levando para onde? Para a espiritualidade. Todo mundo que olha para dentro, o caminho é o quê? É a espiritualidade, não tem outra. Porque só a espiritualidade traz as respostas que a gente precisa. Nós somos seres espirituais. Nós não pertencemos a essa matéria. Nós não somos daqui. É isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas se comportam como animais. Nós não somos animais. Nós somos seres multidimensionais. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, nesse avatar, nessa personagem, para algum objetivo. Se pergunte qual é o meu objetivo de existir aqui. Por que eu nasci nessa família? Por que eu não consigo sair dessa família? Se pergunte, se questione. Porque todos os relacionamentos que eu entro são da mesma forma? Porque todos os empregos que eu entro não me valorizam? Porque eu perco sempre dinheiro? Porque eu compro isso e perco? Porque eu consigo aquele homem e perco? Porque nenhuma mulher me respeita? Se pergunte, quebre, corte esse ciclo de dor viciante. Por que você se apaixona por pessoas que não te querem, não te desejam, nem olham na sua cara? E você fica pelos cantos chorando igual um cachorrinho abandonado? Você não vê que isso não é coerente, que tem algo que não está certo? Abra a mente, abra a sua mente para enxergar. Aceite. O universo, Deus, o que existe, Krishna, Jesus, seja lá o que for. Eu me abro, eu aceito. Se eu estou errando, eu aceito. Espiritualidade me mostre onde eu estou errando. Por que eu fico buscando homens tóxicos? Por que eu não saio disso? Se feche, se interna. Por isso que as pessoas entram em depressão. Eu falo para vocês, depressão é falta de autoconhecimento. É quando a pessoa está vivendo fora de si e a pessoa cai no umbral de si mesma. E se interna, e é uma tristeza profunda, porque é algo que a pessoa não quer ver, não quer enxergar, não quer tratar. Às vezes isso vem de vidas passadas, tá? A pessoa já acorda com... É a espiritualidade. Por isso que a espiritualidade cura a depressão, ansiedade, tudo isso, fobias, síndrome do pânico. A espiritualidade cura tudo isso, porque leva a pessoa a se internalizar. Tudo que a pessoa se internaliza, ela começa a compreender a sua vida, o seu ciclo de dor. Ela começa a arrumar a casa. Quando ela vê, nossa, eu era depressiva, não sou mais. Né? É assim que a pessoa sai da depressão. Quanto mais a pessoa se cura, ela vai saindo dos ciclos tóxicos, vai abandonando a família tóxica, os ex-tóxicos, as amizades tóxicas, e esse lixo vai saindo, a podridão vai saindo. É isso aí. A mensagem vai chegar para quem tem que chegar. Alguém sai da depressão, tá? Tem uma situação aqui de uma pessoa que já está à frente, que
Janice, me veio esse nome Janice e Elizabeth. Essa pessoa já entendeu, já está à frente, já está se curando. Tem uma situação difícil, um peso que essa pessoa já tirou das costas, já se conectou com a espiritualidade, já é uma nova pessoa e tem aqui boas notícias chegando. Um relacionamento tóxico que essa pessoa não consegue sair, sofre ameaças, tipo, a pessoa diz, se você me deixar, você vai sair com a mão na frente e a mão atrás. Eu não vou ajudar os filhos, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Essa pessoa consegue se libertar. Essa pessoa tóxica sai da sua vida, essa pessoa vai lá colocar as paranoias e as loucuras em outra pessoa que ressoa com ela, porque é isso que acontece, entendeu? Quando o perseguidor se desconecta da nossa energia, automaticamente ele se conecta com outra pessoa que está ressoando na mesma vibração. E é o que vai acontecer com essa pessoa aqui tóxica. Essa pessoa vai se conectar com a outra pessoa, tá? E sai da sua vida. Aquela coisa que vai querer que você vá embora e vai assinar todos os documentos necessários para terminar a relação, para tudo, porque vai se conectar, vai ficar na loucura por uma outra pessoa, querendo viver as loucuras e as paranoias e as coisas lá com a outra pessoa, tá? Vai ser uma atração fatal. Eu às vezes falo que a atração fatal é perigosa, viu? O verdadeiro amor não está na atração fatal, não. A atração fatal é trauma na certa. É trauma na certa. É sofrimento na certa. Se você tem atração fatal por uma pessoa, pisa o pé no freio. Pisa. Você vai se estrepar lá na frente. A atração fatal é um perigo, porque a atração fatal significa que estão na mesma vibração energética, fora de controle, e tem aquela coisa assim que faz assim, ó. Sabe? E a pessoa não para de pensar e fica na loucura e fica querendo a outra e aquela coisa e preocupada e na ansiedade e tá me traindo e que não sei o quê e porque é bonito e porque é bonita e a pessoa fica assim e na loucura e na ansiedade e nos ciúmes e pensando só na pessoa, pensando. Atração fatal é trauma na certa. Atração, pode pensar, todas as pessoas que você teve atração fatal, você se fudeu. Pode pensar aí. Pode pensar em todos os seus relacionamentos que você teve atração fatal, você se lascou. Entendeu? Porque é assim. Ou foi aquele sentimento que você não viveu, porque a pessoa era casada, porque a pessoa foi por outro caminho, você sofreu o pão que o diabo amassou. A atração fatal é uma miséria, entendeu? É uma atração fatal, eu sempre falo que é uma miséria. O verdadeiro amor não. O verdadeiro amor, ele cura. Ele traz paz, ele traz serenidade. Você confia na pessoa. Você sente que tem algo sublime. Não tem aquela coisa dos ciúmes, não tem a loucura, não tem a dependência. É aquela coisa que você, inclusive, você solta. Entendeu? Você diz assim, se tiver que ser meu, vai vir. Se tiver que ficar comigo, vai ficar comigo. Não tenha ansiedade, não tenha loucura, não tenha paranoia, não tenha aquele pensamento fixo na pessoa. Isso é loucura, isso é loucura. Não tem nada de sublime espiritual nisso. Só que a pessoa só entende essas coisas tendo autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a pessoa não acessa nada disso que eu estou falando. Não tem visão espiritual para enxergar. Então, quando você vai vivendo os processos dolorosos na sua vida, você vai compreendendo. Se vem uma pessoa pra cima de você com tudo, te querendo, e aquela coisa que a pessoa que te quer, e você, calma, não, mas eu quero ficar com você, mas eu quero morar junto com você, mas eu quero não sei o quê, e a pessoa mostrando ser uma pessoa maravilhosa, e dando pressa, alguma coisa tem. Olha o narcisista na área, olha a narcisista na área, te dando pressa para você, no período da paixão, cair no golpe, entendeu? Cair no golpe. O verdadeiro amor não é assim, não. Não é assim. Não se engane. Não se engane com falsas aparências. Não quer te dar o tempo de ver os erros. Dê o tempo. Entendeu? O amor tudo espera. Quantas pessoas se conhecem, ambas, uma do outro lado do mundo e a outra do outro lado do mundo, se conhecem, passam um ano e vão conversando na calma, naquela coisa. Aí a pessoa vem conhecer,
aí se frequentam. Essa é a energia certa. E aí se casam, entendeu? E aí tem a família, e tem um filho, e tem aquela coisa, sabe? Quando você vê as pessoas dando pressa, é bem de golpista. Se a pessoa não tiver visão espiritual e uma confirmação da espiritualidade para ter certeza... gente, eu tô vendo que essa leitura foi mais sermão que outra coisa, né? Caso você queira fazer uma leitura dentro da sua energia, me mande um e-mail no aeliapriestess@gmail.com. Eu estou mantendo minha promoção de 30% somente no mês de maio. No mês de junho eu vou suspender. Minha leitura completa intuitiva tem o tempo de duração de 1h30. Eu faço uma meditação antes, canalizo a energia do cliente na vela, faço a mesa aberta como você viu aqui, vou falando. Você pode fazer perguntas e no final eu ofereço um benzimento de limpeza espiritual, proteção, né? Dependendo do que sair. Isso é sobre as minhas leituras particulares. Você precisa me mandar um e-mail, porque eu respondo só por e-mail, não adianta estar escrevendo nos comentários, no direct, não sei aonde, em tudo que é buraco que existe aqui na internet. Tem que me mandar um e-mail. Através do e-mail eu respondo e passo o meu WhatsApp, caso você tenha interesse real em fazer a sua consulta. Tá bom? Eu espero, Libra, que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você essa leitura. Que a mensagem chegue para quem tem que chegar. Me veio a Andréa também, esse nome é Andréa. E Luiz Felipe. Esse nome Luiz está saindo sempre nas leituras. Todas as leituras, praticamente. Está saindo esse nome. É um nome que se repete. Patrícia também, tá? Patrícia. Eu espero que tenha feito sentido para você, que a mensagem chegue para quem tem que chegar, que faça sentido para quem tem que chegar. Minha espiritualidade, ela trabalha desta forma. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu sou apenas uma mensageira. Meu acordo com a espiritualidade não é trazer mensagens aqui que vai agradar os seus ouvidos. É trazer aquilo que vai trazer a verdadeira transformação na sua vida. Porque eu não tenho nada a ganhar te iludindo. Dizendo que você vai ganhar na loteria, dizendo que sua vida amanhã vai ser uma maravilha, dizendo que você vai conhecer o homem da sua vida sem você fazer nenhuma transformação. Entende? Não é meu caminho esse. Meu caminho é trazer a verdade, que vai trazer a sua evolução e a sua verdadeira transformação. Agora, se você vai acolher as mensagens e buscar essa transformação, é uma escolha tua. Entende? É a tua escolha, é o teu livre-arbítrio. Se você quer continuar no mesmo ciclo de dor, nas mesmas coisas, quebrando a sua cabeça, é uma tua escolha. É uma tua escolha. Entende? Ninguém vai te julgar por causa disso, a espiritualidade não vai te julgar por causa disso, né? O que é a eternidade diante de uma vida apenas? Você vai vir outras vezes e você vai quebrar a cabeça outras vezes em outras vidas. E um dia a mensagem vai entrar, a luz vai entrar, né? A consciência vai se expandir. Se não ser nessa vida, vai ser numa próxima. E o meu trabalho foi passado, é passar a mensagem. É esse meu trabalho, é essa a minha missão. Eles me utilizam e eu passo. Só que aí eu passo do meu jeito. E meu jeito é esse aqui, tá? Meu jeito é esse aqui, não adianta nem criticar, porque é meu jeito de ser. E eu não vou mudar meu jeito de ser por causa dos outros para agradar ninguém. Eu sou aquilo que eu sou. Ponto e basta, tá? Muito obrigada. Não se esquece que o seu like e a sua curtida é o que gera aí a classificação dos signos. E Libra ficou lá embaixo, 8º lugar, uma coisa assim. Quanto mais você curte, o YouTube mostra na internet e a possibilidade do seu signo subir é maior. E aí você pode alcançar a primeira posição ganhando um vídeo bônus, um vídeo extra, após todas as postagens dos signos aqui no perfil, tá bom? Um beijo grande, muito axé e coragem aí na sua vida que você vai precisar, Libra. Principalmente essa pessoa que eu conversei aí o tempo todo durante a consulta, porque teve aqui umas 3 pessoas que precisavam ouvir isso que eu falei. Um beijo grande e até a próxima tiragem. Tchau, tchau.